Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos nossa segunda aula de matemática. Nós trabalharemos em duas frentes. A primeira frente tratará dos assuntos relacionados ao currículo oficial do Estado de São Paulo, seguindo a matriz de habilidade para o currículo do ensino médio. Nós teremos também a frente 2, onde nós trataremos dos assuntos de revisão, os materiais que estão no Aprender Sempre, que é o material que vocês receberam aí nessa semana do dia 11 de maio, e também os assuntos que estão sendo elencados durante as aulas do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, CMSP. Então, pessoal, hoje nós teremos a primeira aula da frente 2 e nós vamos abordar os temas equação do primeiro grau, leitura de gráficos e também teremos revisão de moda, mediana e média, média simples e média ponderada. Vamos juntos? Para iniciar, trataremos do tema equação do primeiro grau, que nada mais é do que uma igualdade entre as expressões, que as transformam em uma identidade numérica para um ou mais valores atribuídos às suas variáveis. Ou seja, para configurar uma equação do primeiro grau, deveremos ter uma incógnita a ser descoberta, que será representada geralmente por uma letra, pode ser o x, Y, Z ou qualquer outra letra escolhida, e deverá haver também o sinal de igualdade para configurar a equação do primeiro grau. Como exemplo, nós temos 5 mais x igual a 8. Para encontrar o valor de x, é necessário isolar esse valor. Para isolar, deveremos mandar todos os valores que estão em volta dele para o outro lado do sinal de igualdade. Nesse caso, invertendo a operação que o valor está realizando naquela equação. Devemos lembrar que para fazer essa inversão dos valores, invertendo as suas operações, nós devemos considerar que primeiro vamos mandar para o outro lado do sinal de igualdade as somas e subtrações, depois as multiplicações e divisões e, por último, se houver, as potências e raízes quadradas, configurando a ordem inversa de realização das operações matemáticas. Então, ficará 5 mais x igual a 8. O 5, que estaria positivo, mando para o outro lado do sinal de igualdade negativo, teremos x igual a 8 menos 5. 8 menos 5, teremos que o valor de x será igual a 3. Temos mais dois exemplos a serem trabalhados. Calcule o valor das incógnitas a seguir. No primeiro exemplo, x mais 13 igual a 20. Se eu quero conhecer o valor de x, devo isolá-lo. Para isso, tenho que tirar o 13 do lado dele e mandar para o outro lado do sinal de igualdade. O 13 que estava positivo passa para o outro lado com o valor negativo. 20 menos 13, o valor de x será igual a 7. No item B, temos 2x menos 5 igual a 11. Aí nós temos uma multiplicação e uma subtração. Obedecendo a ordem inversa de preferência na realização dos exercícios matemáticos, das operações matemáticas, nós temos que primeiro resolver o menos 5 e depois a multiplicação de 2. Então, vai ficar o 5 que estava negativo vai passar para o outro lado do sinal de igualdade positivo. Ficaremos 2x igual 11 mais 5. 11 mais 5 é igual a 16, trazendo assim a função 2x igual a 16. Para isolar o x, devemos mandar essa multiplicação por 2 para o outro lado do sinal de igualdade. Operação inversa de multiplicação será a divisão. Logo passará 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, encontramos que o valor de x será igual a 8. Como toda disciplina, matemática também requer interpretação durante a leitura dos enunciados e exercícios. Veja os exemplos a seguir. Pensei em um número, adicionei a 12 e obtive 48. Vamos interpretar essa frase. Pensei em um número, nós não conhecemos esse número, por isso ele é uma incógnita e nós chamamos ele de x.
adicionei a 12. Adicionei está relacionado com a soma. Então, adição, soma, mais 12. Obtive 48. O que é isso? O resultado será 48, ou seja, igual a 48. Tendo assim, nós podemos escrever a lei de formação como x, que é um número que eu não conheço, mais 12, porque foi adicionado 12, igual a 48, que foi o resultado obtido. X mais 12 igual a 48. O 12 que está somando passa para o outro lado do sinal de igualdade, subtraindo. Vai ficar x igual a 48 menos 12, x será igual a 36. Aqui mais um exemplo. Um número adicionado a seu triplo é igual a 16. Então, faremos por partes. Um número é um número que eu não conheço, uma incógnita, vou chamar de x. Adicionado a seu triplo. Triplo se refere a 3 vezes um valor. Então, mais 3 vezes o valor de x que eu não conheço. É igual a 16. Então, nós teremos que x mais 3x é igual a 16, ou seja, um número que eu não conheço, adicionado a 3 vezes esse mesmo número, será igual a 16. Como eu tenho duas incógnitas iguais, mesma incógnita, eu vou fazer 1x mais 3x. É a mesma coisa que eu falar, se eu tenho uma laranja em uma mão e tenho 3 laranjas em outra mão. Ou seja, se eu somar todos os valores de laranja, eu vou pegar uma de uma mão mais 3 da outra. Ficarão 4 laranjas. Com o x é a mesma situação. X em um lado, mais 3x ao lado. Então, 1 mais 3, 4x é igual a 16. 4x igual a 16, o 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado do sinal de igualdade, dividindo. 16 dividido por 4, nós teremos que a incógnita será x igual a 4. Sendo assim, vale lembrar algumas relações. O dobro significa que você multiplica por 2. O triplo significa que multiplica por 3. O quádruplo multiplica por 4. O quíntuplo multiplica por 5, o sextuplo multiplica por 6, respectivamente. Adicionado significa uma soma, subtraído significa uma subtração, um sinal negativo. Metade significa que você vai dividir esse valor por 2. Terça parte significa que vai dividir por 3, ou quarta parte, dividir por 4. Quinta parte, dividir por 5, e assim por diante. Para tratar do tema leitura de gráficos, é importante nós reconhecermos qual a principal importância de se realizar análise de gráficos. Através dos gráficos, nós podemos entender como os fenômenos e os acontecimentos eles impactam na vida, no cotidiano, no desenvolvimento de uma empresa e assim por diante. De uma forma geral, nós vamos analisar como os fenômenos e os acontecimentos vão impactar na vida humana, no andamento da economia e tudo mais. Na língua portuguesa, nós conhecemos a chamada linguagem não verbal. E o gráfico, ele é uma linguagem não verbal, pois é onde nós podemos fazer uma leitura através de uma figura, sem com isso nós precisarmos ler algum texto em si. Nós vamos entender um acontecimento baseado apenas numa figura. 2 tipos de gráficos são mais conhecidos e utilizados. Será o de linhas e o de barras. Vamos fazer uma revisão para análise dos mesmos. Para interpretar os gráficos em linha, é necessário entender que o principal objetivo dos mesmos será tratar sobre a evolução de um fenômeno ao longo do tempo. Possuirá um eixo vertical com os valores que estão relacionados com o fenômeno e o eixo horizontal que estará relacionado com a evolução do tempo, que poderá ser em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos.
Temos aqui como primeiro exemplo uma questão que caiu no Enem 2012 e também foi apresentado na aula do Centro de Mídias de São Paulo no dia 4 de maio. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, nós temos aqui no eixo vertical representando as vendas e no eixo horizontal representando os meses. No mês de janeiro temos um valor, em fevereiro esse valor aumentou um pouco, em março aumentou mais um pouco, em abril decaiu, maio voltou a subir, junho voltou a subir ao patamar mais alto entre os meses, julho decaiu, agosto decaiu mais um pouco, chegando no menor valor de vendas ao longo do ano para esse medicamento, em setembro aumentou, outubro decaiu um pouco, novembro aumentou, dezembro decaiu. Então, nós temos, de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Então, a maior venda vai representar onde o ponto estiver mais alto quando eu olho no eixo das vendas. No caso, está representado o mês de junho. E o de menor venda é onde estará o pico, o vale, o ponto mais baixo do nosso gráfico, que está representado no mês de agosto. Portanto, nós encontraremos a alternativa que tenha junho e agosto. Portanto, temos como resposta correta a letra E, junho e agosto. Os gráficos em barras, eles são muito utilizados para comparar quantidades. Os dados estão na posição horizontal, enquanto as informações ou divisões estão na vertical. Como exemplo, para o gráfico de barras, nós temos uma questão que caiu no Enem 2012. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos, ou seja, pessoas diferentes, acessaram esta postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Então, nós temos que, do total de 500 visitantes, 52% classificaram contos de Halloween como divertido, 15% como assustador, 12% como chato e 21% dos visitantes não opinaram. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. O que isso significa? Que aqueles que não souberam opinar, eles não estarão incluídos neste sorteio. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto de Halloween é chato é mais aproximada por. Para a resolução desse exercício, temos que ter claro alguns conceitos prévios. Primeiro, para tirar qualquer valor da porcentagem, nós precisamos dividir esse valor por 100 para retirar a porcentagem. Visto isso, nós teremos que, dentre as 500 pessoas que opinaram, apenas 79% são opinantes, visto que 21% declararam que não sabiam opinar, ou seja, não têm opinião, não fazem parte do grupo. 12% desses 500 visitantes declararam que o Contos de Halloween era chato. Então, nós temos que calcular quanto é 79% de opinantes e 12% do que representa quem votou na classificação chato. Então, nós temos que 0,79 vezes 500 é igual a 395. Lembrando que 0,79 seria a 79% e 500 representa o valor de visitantes. Logo abaixo nós temos número de opinantes que votou chato, 0,12, que representa os 12%, vezes 500, que foi o total que participaram da visitação ao evento.
igual a 60. Assim sendo, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso dentre as que opinaram ter assinalado chato será: para fazer o cálculo, nós teremos que utilizar os conceitos de probabilidade. Para encontrar a probabilidade de encontrar quem votou chato dentre os que opinaram, nós teremos que fazer a relação entre o número dos que opinaram chato dividido pelo número total de opinantes. Repare, não é um número total de visitantes, é um número total de opinantes. Então, nós teremos probabilidade é igual a 60, porque foram 60 pessoas que classificaram Contos de Halloween como chato, dividido por 395, que foi o total de pessoas que opinaram dentro da entrevista. Fazendo essa divisão, dá o valor de 0,15. Para transformar esse valor em porcentagem, nós voltamos a multiplicar por 100, ficará 15%. Para tratar dos assuntos média, moda e mediana, nós utilizaremos os conceitos apresentados pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Média, moda e mediana são medidas obtidas de conjuntos de dados que podem ser usadas para representar todo um conjunto. Para falar de moda, nós teremos que é chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto, ou seja, será o termo que mais repete dentro de uma sequência. Veja um exemplo. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana e Teresa. Observe que há 2 meninos chamados de Mateus e 3 meninas chamadas de Ana, dentre todos os nomes. O nome que mais se repete é Ana, e por isso é a moda desse conjunto de dados. Agora, outro exemplo com números. Em uma escola de música, os 8 alunos da turma A possuem as seguintes idades: 12 anos, 13 anos, 13 anos, 12 anos, 11 anos, 10 anos, 14 anos e 11 anos. Perceba que as idades 11, 12 e 13 repetem-se o mesmo número de vezes e nenhuma idade aparece mais que essas 3. Nesse caso, o conjunto possui 3 modas, 11, 12 e 13, e é chamado de trimodal. Também podem existir conjuntos bimodais, isto é, com 2 modas, e amodais, com nenhuma moda. Veja os exemplos a seguir. Para um exemplo de bimodal, nós temos: qual a moda da seguinte sequência? 1, 2, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 2, 2, 4, 7, 2 e 3. Na sequência acima, temos os valores 2 e 3 repetindo-se cada um 4 vezes, ou seja, seriam 2 modas, portanto, bimodais. Como um exemplo de amodal, qual a moda da seguinte sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na sequência acima, não há nenhum valor que se repete com maior frequência, ou seja, não possui moda. Para falar da mediana, nós devemos pegar o conjunto de informações e classificá-los organizando-o em ordem crescente ou decrescente. A sua mediana será o termo que ocupa a posição central da lista. Observe o exemplo 1. Considere que uma escola de música possui 9 professores e que suas idades são 32 anos, 33 anos, 24 anos, 31 anos, 44, 65, 32, 21 e 32 anos. Calcule a mediana. Para resolver esse exercício, basta que nós coloquemos esses valores em ordem crescente ou na ordem decrescente e vamos encontrar qual é o termo central dessa posição. Nesse caso, nós temos como ordem crescente das idades: 21, 24, 31, 32, 32, 32, 33, 44 e 65. Se o número de termos for ímpar, ou seja, como nesse exemplo que nós temos 9 termos, 9 é um número ímpar, nós teremos uma posição central. Essa será a mediana. Se nós tivéssemos um número de termos com um número par, nós teríamos que fazer outra forma para calcular a mediana. Para a sequência com número de termos par, é importante saber que para encontrar a mediana, devemos encontrar os 2 valores centrais
da lista e fazer sua média, ou seja, somá-los e dividir o resultado por 2. Como exemplo, nós temos: se as idades dos professores fossem 19 anos, 19, 18, 22, 44, 45, 46, 46, 47 e 48 anos, a lista crescente com as duas medidas centrais seria 18, 19, 19, 22, 44, 45, 46, 46, 47 e 48. Nós temos, nesse caso, uma sequência com 10 termos. Então, nós encontraremos os dois termos centrais, faremos sua soma e dividiremos por 2. Observe que a quantidade de informações à direita e à esquerda desses dois números é exatamente a mesma. A mediana desse conjunto de dados é a soma dos dois termos centrais dividido por 2. Portanto, a média simples vai ser igual ao termo 1 e o termo 2, que ocupam as duas posições centrais, dividido por 2. Esses dois valores serão representados por 44 e 45. Fazendo a soma de 44 mais 45, nós temos 89. 89 dividido por 2, a média entre esses dois números seria 44,5 anos. Portanto, nós dizemos que a mediana nessa sequência será de 44,5 anos. Para falarmos sobre média, mais precisamente chamada de média aritmética simples, é o resultado de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas. A média aritmética simples entre 14, 15 e 25, por exemplo, é a seguinte: média igual soma de 14, 15 e 25 e o resultado será dividido por 3. Com isso, nós teremos média é igual a 54 dividido por 3, a média nesse caso será 18. Observe a média aritmética simples do próximo conjunto: 18, 19, 19, 22, 44, 45, 46, 46, 47 e 48, que foi a sequência utilizada no exemplo anterior quando falamos de mediana com o número de termos par. Então, nós faremos a soma de todos os valores e dividiremos por 10. Por quê? Porque são 10 termos que existem nessa sequência. Então, a soma total dividido por 10 será 35,4 anos. Essa será a média aritmética simples. Para falar sobre média ponderada, nós temos que considerar que talvez dentro de um conjunto de dados, alguma informação ela tenha um peso ou uma importância maior do que os outros dados. Será feita por meio da soma do produto de uma informação pelo seu respectivo peso e em seguida a divisão desse resultado pela soma de todos os pesos usados. Como seria isso? Nós pegamos o número de vezes que esse valor se repete dentro da sequência ou o peso que é dado a ele, e nós vamos dividir pela soma desses pesos. Vamos ver nos exemplos práticos para que nós consigamos entender com maior clareza do que se fala. Nesse exemplo, nós temos: considere como exemplo os dados na tabela a seguir, que contém uma lista com as idades dos alunos do sexto ano A. Vamos calcular a média das idades. Então, nesse caso, nós temos 4 alunos com idade de 10 anos, 15 alunos com idade de 11 anos, 10 alunos com idade de 12 anos e apenas um aluno com a idade de 13. Significa que dentro de todos esses alunos, nós temos 15 alunos com 11 anos. É um maior peso. Se nós estivéssemos falando de moda, a moda dessa sequência seria a idade 11, porque ela está se repetindo mais vezes, está em mais alunos com idade de 11 anos. Para calcular a média simples de uma situação como apresentada, nós poderemos somar 10 anos 4 vezes, ou seja, 10 mais 10 mais 10 mais 10, com mais 15 vezes 11 anos, e assim por diante. O número de vezes que se repete a idade é o quanto nós somaremos e dividir pela quantidade de alunos que nós temos no total. Assim, o cálculo da média ponderada seria: como nós temos
4 alunos com a idade 10, ficaria 4 vezes 10. Somando, nós temos 15 alunos com a idade 11, então 15 vezes 11. Temos 10 alunos com a idade 12, então 10 vezes 12. E temos um aluno com a idade 13. No total de alunos, o que nós temos? 4 alunos, mais 15 alunos, mais 10 alunos, mais um aluno. Então, nós faremos a soma de 40, mais 165, mais 120, mais 13, dividindo tudo por 30, que é o número de alunos. Média ponderada seria 338 dividido por 30, média ponderada final seria 11,26 anos. Resumindo, nós temos aqui um quadro falando sobre as medidas de tendência central, onde será apresentado a média aritmética, a moda, média ponderada e a mediana. Quando estamos falando da moda, então, é o valor que mais se repete. A mediana é o valor que ocupa o centro da lista. Se o número de termos for ímpar, será o termo central. Se o número de termos for par, faremos a soma dos dois termos centrais, dividindo por 2. Falando de média aritmética simples, nós vamos apenas somar o número dos termos e dividir pelo número que ele se apresenta. Então, basicamente, nós somaríamos os valores dividindo pelo número de termos. E para falar sobre média ponderada, nós vamos relacionar o peso dado a cada um dos termos apresentados. Quantas vezes ele se repete ou qual a importância que eles possuem dentro do exercício, da configuração da situação. Então, nós teremos que média ponderada seria igual peso 1 vezes o termo 1, mais peso 2 vezes o termo 2, mais peso 3 vezes o termo 3, dividido pela somatória dos pesos. Por fim, nós encerramos a nossa aula. Foi uma aula extensa, uma aula com bastante conteúdos a serem abordados, mas tenho certeza que vocês vão conseguir. E qualquer dúvida, estou à disposição nos canais de comunicação já entregues no material de vocês. Eu desejo que vocês realizem bons estudos e esperamos nos encontrar. Até a próxima, pessoal!